Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui quem tem o prazer de falar com vocês é o pastor David Hipólito Barreto. Hoje eu estou trazendo para vocês aí um novo tema esse sugerido pelo irmão Cláudio da Silva, que diz o seguinte: Pastor Davi, qual é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, que a Bíblia fala que é uma blasfêmia? Fala um pouco deste assunto para nós. Fico no aguardo. Desde já eu quero agradecer aí ao meu irmão Cláudio da Silva por ter nos solicitado esse tema, e nós vamos falar um pouco a respeito mesmo da blasfêmia cometida contra o Espírito Santo, que diz a Bíblia que não há perdão. Portanto, eu quero pedir a vocês que assistam esse vídeo até o final, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo para que a gente possa crescer no canal e estar fazendo outros vídeos que possa assim estar trazendo edificação aos nossos queridos irmãos. Afinal de contas, nós temos aqui a finalidade de trazer esclarecimento da pura verdade, que é a Bíblia Sagrada. Embora muitos às vezes tenham ela como a Bíblia como grandes mistérios, né? Mas a gente está desvendando aqui nesses temas sendo abordados, trazendo assim para vocês a clareza daquilo que às vezes encontramos dificuldade para esclarecer. Bom, antes de começarmos a falar do texto aqui, eu quero dizer para vocês que eu já procurei aí na mídia alguns pastores, alguns teólogos que pudessem trazer para nós assim, com clareza, né, com explicação a esse assunto, para poder explicar para nós aí qual que seria o pecado que não tem perdão, né? Cometido contra o Espírito Santo, que não há perdão. E alguns dizem aí que talvez seja o ateísmo, né? As pessoas distanciar-se de Deus, não acreditar em Deus. Outro diz que talvez seja aquela pessoa que adquiriu o Espírito Santo por ter sido cristão e depois voltar a praticar as coisas equivocadas, distanciando-se de Deus. E outros até mesmo dizem que talvez seja aquelas palavras, né, direcionadas de baixo escalão ao próprio Espírito Santo. Então são essas sugestões aí que a gente encontra na mídia, mas não traz assim para nós uma explicação coerente. E o que o nosso amigo aqui quer saber qual que é o pecado, com clareza. O pecado é este. E eu confesso para vocês que vou dizer para vocês qual que é o pecado. Mas antes eu quero aqui, meus amados irmãos, lembrar aqui o texto. E vamos ler o texto que está aqui em São Mateus capítulo 12, versículo 31, que diz assim, ó: Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer ser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Primeiro eu quero dizer para o nosso amado irmão que não existe pecado que não tenha perdão. E quando se trata do Espírito Santo ainda é pior. Porque a gente buscando a palavra Espírito Santo, que é o Consolador, como Jesus nos disse, olha, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, que ficará conosco todo o tempo, até a consumação do século. E eu peguei a palavra Consolador, no grego significa Paracleto. Ou melhor, essa palavra significa, olha, ele é o nosso advogado, aquele que intercede, aquele que ajudador, aquele que realmente é perdoador. Então veja bem, se o Espírito Santo é o ajudador, é o consolador, é o perdoador, é o advogado, é o intercessor, não dá para poder a gente atribuir a ele outros atributos como sendo um ser que não perdoa, né? Então não é dos atributos do Espírito Santo, de Deus, né, de uma forma geral, não perdoar. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. E se tem mais alguém preocupado em trazer o perdão para nós, é evidente que sim, que seja, né, Deus e o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que quem está falando aqui não é eu, né? Não é um homem, é Jesus que está falando.
E aí é como diz, olha, se Jesus está falando, aí quem vai discutir, né? Jesus falou, está falado. Mas vamos entender o texto aqui. Os fariseus, os saduceus, sempre foi um calo no sapato de Jesus. Em todo o tempo eles procuram brecha para encontrar em Jesus Cristo falha. Justamente porque Jesus veio mostrar para ele um outro lado do Deus verdadeiro, né? E eles que viviam na intensa lei de Moisés, né, na prática da lei de Moisés, eles conheciam um Deus um pouco duro, porque o Deus Yahvé, o Deus de Moisés, era duro, ele não perdoava os inimigos. De repente me aparece Jesus dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus que desceu do céu, e agora Jesus vem com suas palavras brandas, né, sensível, tocante ao coração do homem. Isso é bem contraditório, né, para essas pessoas que sempre, né, viveu arraigado ali, cheio de ódio, de mágoa dos seus adversários, dos seus inimigos, porque eles esperavam Jesus vindo como um grande guerreiro, lutador, né, aquele que realmente fosse o seu Senhor, que não perdoasse os seus adversários. E de repente Jesus vem agora pregando o perdão, expulsando os males das pessoas e trazendo as pessoas à vida. Então isso deixa eles de cabeça, né? Deixa eles de cabelo em pé. E faz com que realmente eles buscassem uma ocasião. E aí então foi quando ele chega e diz para Jesus que o que Jesus estava fazendo, expulsando os demônios, curando os enfermos, estava fazendo isso em nome do Deus Bezebu. E Jesus falou, olha, isso é um grande blasfema. Se isso fosse dirigido na época da lei, vocês não teriam perdão, porque o Deus Yahvé jamais iria perdoar. E aí Jesus chega para eles e fala o seguinte, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é mais ou menos desse linguajar. Todo pecado que for cometido contra eu, contra Deus, lhe será perdoado, mas contra o Espírito Santo, não, tá? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que logo após a sua retirada, a sua ascensão ao céu, iria estar realmente no seu lugar o Espírito Santo. E o Espírito Santo teria que encontrar um caminho mais suave, mais brando no coração dos homens. Então essa era a preocupação de Jesus. Daí então, meus amados, Jesus chega para eles e trata eles como eles merecem. Por quê? Trata eles como eles merecem. Porque se eles acreditavam que o Deus Yahvé era um Deus que não perdoava, Jesus Cristo chega para eles e fala, não, se vocês permanecer nessa situação, contra mim vocês podem cometer qualquer delito, mas contra aquele do qual eu estarei enviando, não atreva a fazer isso, porque não será perdoado. Foi mais ou menos assim uma forma de tratar a eles como eles mereciam, despertando neles um pouco mais de temor, porque até no exato momento eles não tiveram temor e nem respeito com Jesus, e esperavam Jesus que eles tivessem a partir daquele momento pelo menos um pouco de respeito com aquele que haria de vir, que era o Consolador amado. Mas Jesus não quis dizer que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não existia, tá? Pelo contrário, Jesus mostrou que existe. E aqui então, meus amados, eu peguei aqui, para a gente entender melhor, o que seria então o pecado contra o Espírito Santo. O que seria o pecado contra o Espírito Santo? Bom, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim, não extingais o Espírito Santo. A palavra extinguir significa banir, tá? Apagar. Então nós já começamos a entender aqui que se haver da nossa parte, né, uma forma de nós extinguir o Espírito Santo da nossa vida, nós já vamos ter problemas. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 19. Não extinguir significa banir, né? Significa apagar. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E aqui a Bíblia está dizendo que nós não podemos de forma alguma extinguir o Espírito Santo, apagar ele das nossas vidas. Mas até aqui nós não temos a resposta. Então o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim, não entristeceis o Espírito Santo. Já começou a melhorar. Por quê? Aqui nós já estamos caminhando para termos uma resposta, né? Não entristeceis o Espírito Santo.
Por que não devemos esquecer o Espírito Santo? Porque ele é algo muito precioso na vida do ser humano, tá? E ele depende de nós. Nós podemos apagar ele da nossa vida, nós podemos extinguir ele da nossa vida. E o conselho da Bíblia aqui é que realmente nós não venhamos fazer isso, porque se fizermos teremos problema. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu olho aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 26, está escrito assim, ó. Da mesma maneira, o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Quer dizer, tem um papel importantíssimo do Espírito Santo na nossa vida. Quer dizer, o Senhor Jesus estaria preocupado se da nossa parte não havesse essa facilitação. Porque se o homem não facilita para que o Espírito Santo entre na vida dele, de forma alguma esse homem poderá se converter, né, ao verdadeiro amor de Deus, e fazendo assim esse homem sem dúvida estará na perdição. Então a preocupação de Jesus quando ele esteve na terra foi preparar este caminho para que a descida do Espírito Santo pudesse encontrar cada vida e cada coração, porque saberia Deus que nós estaríamos perdidos sem o Espírito Santo. Mas até agora nós não encontramos qual que seria o pecado contra o Espírito Santo. E aí então, buscando na palavra de Deus, eu encontrei em 1 Coríntios, eu estou lendo os versículos aqui de forma mais abreviada, para que vocês possam entender, né? E assim, né, poder trazer assim uma assimilação um pouco mais melhor, se quiser aí examinar em vossas Bíblias, para saber que eu estou falando a verdade. Então lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa linda. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí vem mais. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus a destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aqui nós encontramos a resposta. Deus está dizendo o seguinte: nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a única maneira que o Espírito Santo encontra em nós para fazer morada, para nos convencer das nossas mazelas, é estando habitando dentro do nosso ser. Por isso que lá ele vem desde o início a palavra de Deus dizendo: olha, não deveis apagar o Espírito Santo, não deveis extinguir o Espírito Santo, não deveis entristecer o Espírito Santo, para que não houvesse o afastamento dele. Porque se o Espírito Santo afastar de nós sem dúvida estaríamos perdidos. Mas quando nós chegamos aqui em Coríntios, capítulo 3, aí sim, versículos 16 e 17, nós encontramos a resposta que queríamos. Então está dizendo o seguinte: se você destruir o templo do Espírito Santo, Deus a destruirá. Aí eu fico pensando assim, então, se eu destruo o templo do Espírito Santo e Deus a destruirá, isso significa que eu não tenho perdão. Então aqui está realmente a resposta que nós queríamos, né? O pecado contra o Espírito Santo seria a destruição, né, do habitar dele. E quem é onde ele habita? Ele habita no meu e no teu coração. Agora eu fico perguntando assim: e de que maneira eu e você poderia destruir o templo do Espírito Santo? Não existe uma maneira assim certa, correta? Claro, existe sim. A única maneira que eu e você destruiria o templo do Espírito Santo seria através do suicídio. É a única maneira. É a única maneira. E desta forma, nós não teríamos perdão. Mas nós não teríamos perdão não é porque o Espírito Santo não quer perdoar. Pelo contrário, não existe de forma alguma na pessoa do Espírito Santo o atributo de não perdoador. Mas como que um suicida poderia pedir perdão? Como que um suicida poderia se arrepender? Como que um suicida poderia realmente voltar a ter uma reflexão se no exato momento ele perdeu sua consciência? Então automaticamente para o suicídio ele comete a grande e a maior blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ele destrói o habitat do Espírito Santo. O Espírito Santo é limitado, é apagado, é extinguido da vida dele para nunca mais. E aí é o seguinte: mesmo se o Espírito Santo quisesse, não teria condição. Por quê? Porque só tem perdão aqueles que arrependem, se convertem e reparam o seu dano. Esse sim. Então enquanto nós temos fôlego de vida e o Espírito Santo está em nós, nós poderemos sem dúvida adquirir o perdão quantas vezes for necessário.
Porque o perdão é simples, né? Arrependeu-se, se converteu-se dos seus maus caminhos, terá-se, sem dúvida, o perdão perdoado, né? Agora, se você não tem como confessar, como diz a Bíblia, quem que confessa e deixa alcança misericórdia, naquele exato momento não tem perdão. Então o único pecado que não tem perdão, que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é o suicídio. E para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte, lá em Isaías capítulo 59, realmente acaba de fechar esse texto. Diz assim, eis que a mão, ou melhor, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, né? Nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Quer dizer, mas o vosso pecado fizesse divisão entre vós e o vosso Deus. Ou melhor, os ouvidos do Senhor, o ouvido de Deus, né? As mãos do Senhor está sempre erguida, está sempre com seus ouvidos abertos para poder salvar. Mas o nosso pecado fizesse divisão. Quer dizer, o pecado separa o homem de Deus. Se separa o homem de Deus é porque não há perdão. Mas não há perdão não porque Deus não quer, não porque Deus encontra impossibilitado, mas porque a própria pessoa em si encontra impossibilitado de se arrepender e pedir perdão. E a única pessoa que encontra-se impossibilitado de arrepender e pedir perdão, sem sombra de dúvida, é aquele que pratica o suicídio. Tá bom, meus amados? Então, eu quero dizer para vocês que o suicídio em si, de uma forma geral, esse é um pecado que a gente comete contra Deus, um atentado contra o Espírito Santo, sem retorno. Por isso é bom mesmo seríamos, com todos os problemas da vida e a dificuldade que às vezes estejam passando, é melhor permanecermos até o fim, porque na verdade a gente entende que o suicídio, em vez de melhorar, pelo contrário, piora. Acaba piorando mais as circunstâncias. E muitas das vezes a pessoa se envereda por uma situação assim, porque espera que talvez fosse a única porta de escape. E acaba se matando, se suicidando. E na verdade, em si, de uma forma geral, ele acaba enveredando mais para uma situação mais tenebrosa, na escuridão, sem Deus. Então eu acho assim, com todos os problemas e dificuldades que nós estejamos passando, é melhor ainda do que enveredar pelo caminho desse. Por isso eu quero deixar para vocês aí que o único pecado que não tem perdão é o suicídio. E esse é o que Jesus está realmente se referindo aqui. Agora, o texto antes é interpretativo, no sentido de mostrar para os fariseus que realmente ele estava ali caçando, né, algo para encontrar em Jesus Cristo, algo contraditório, porque eles esperavam que Jesus agisse como Deus Yahvé, aquele Deus que não perdoava. E aquele Deus realmente que não perdoava. E se Jesus estivesse, e eles não acreditando que Jesus realmente era o enviado de Deus, então eles atribuíam Jesus como sendo o Deus que expulsava demônio em nome de Beelzebul, tá? Em nome de Beelzebul. E isso aí, Jesus falou, não, vocês estão cometendo uma grande blasfêmia. Se fosse na época da lei, você seria completamente exterminado, banido, né? Porque vocês estão cometendo uma blasfêmia. Aí foi quando Jesus Cristo falou, não, contra mim e contra o Pai, não tem problema. Nós o perdoaremos. Agora, contra o Espírito Santo, não vem não. E é de fato, né, meus amados irmãos, contra o Espírito Santo no sentido da palavra que eu falei aqui, não tem saída, não tem solução. Porque o suicídio afasta o homem definitivo de Deus, bane o homem, extingue o Espírito Santo, bane o Espírito Santo de uma vez por toda da sua vida, e isso não tem como perdoar. Não tem como o suicídio naquele momento inconsciente pedir perdão para Deus, dizer, Senhor, estou arrependido, porque ali na hora da forca, ou qualquer que seja o instrumento que ele usar, ele está inconsciente. Espero que eu realmente contribuí. Vamos compartilhar este vídeo, deixe o seu joinha aí no canal, e pode sugerir outros, né? Outros temas que eu estaria abordando aqui para vocês. E nós vamos fazendo mais assim para que a palavra de Deus seja pregada e trazendo esclarecimento a todos aqueles que gostam do grande mistério. Então, o grande mistério da Bíblia é revelado aqui. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.